espíritos, tudo bom com vocês? Mais um Quinta Misteriosa, inclusive esse foi muito pedido por vocês, assim, acho que disparado, um dos mais pedidos foi esse caso. Demorei muito pra pesquisar ele, então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já dá aquele like pra mim aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, se você é novo por aqui. Toda quinta-feira temos casos misteriosos aqui no canal. Aproveita e também faz o quê? Me segue lá no Instagram. Você tem que me seguir aqui e lá também, porque lá vocês sempre me dão dicas, me marcam em coisas, isso ajuda muito e eu sempre anoto tudo. Eu tenho uma lista, tudo que vocês pedem eu sempre olho e escolho algum. Então bora começar o caso de hoje. Araceli Cabreira Sanches Crespo vivia na cidade de Serra, no Espírito Santo, com a sua mãe Lola Sanches Crespo, que é boliviana e na época era dona de casa, o pai eletricista Gabriel Sanches Crespo e o seu irmão Luiz Carlos, que era 5 anos mais velho. A Araceli e o irmão eram muito próximos, eles se davam muito bem, tanto que ela chamava o irmão de Nenê, não chamava ele pelo nome. E ela, por ser a caçula, ela era muito cuidada pela família, principalmente pelo pai, que super cuidava dela, ela era o anjinho da família. E esse caso aconteceu no dia 18 de maio de 1973. Numa sexta-feira, a Araceli tinha 8 anos de idade e o dia começou como qualquer outro dia normal na família Cabreira Crespo. A Araceli saía de casa todos os dias no bairro de Fátima e ia para sua escola, que era a Escola São Pedro, que ficava na Praia do Suá, em Vitória. E essa era a rotina da menina todos os dias, de segunda a sexta. Ela sempre saía de casa, pegava o ônibus, ia pra escola, voltava de ônibus pra casa, sempre, todo dia. Os horários do ônibus não batiam com os horários da escola, então teve um dia que ela chegou muito tarde em casa e a mãe ficou meio preocupada porque ela demorou muito pra chegar. E aí, tanto que no outro dia ela nem foi pra aula por conta disso. E aí ela pediu pra diretora que deixasse ela sair um pouquinho antes, liberasse ela antes, pra que ela não chegasse tão tarde em casa e conseguisse pegar aquele primeiro ônibus. Então, assim foi feito, a diretora sempre deixava ela sair um pouquinho antes. E aí, no dia, que aconteceu esse caso, a diretora, como sempre, pegava ela na sala, acompanhava ela até o portão às 4h10 e liberava ela um pouquinho mais cedo pra ir pegar o ônibus. Nesse dia, às 4h30, ela foi vista por um adolescente chamado Luciano Manuel Souza, que estava em um bar que ficava na frente do ponto de ônibus, entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Hilal, em Vitória, que ficava a alguns minutos da escola onde a Araceli estudava. Segundo Luciano, ela estava brincando com um gato no colo e ele disse pra ela ir pegar o ônibus, senão ela ia perder o ônibus, e segundo ele, ela não ouviu, continuou brincando com o gato. E esse adolescente, Luciano, foi o último a ter visto ela. Depois disso ela sumiu, não foi mais vista. Inclusive, gente, eu queria contar pra vocês que na pesquisa que eu fiz sobre esse caso, grande parte das coisas que eu fui encontrando a mais, que eu sempre gosto de deixar mais coisas pra vocês, foi numa reportagem feita pelo Globo Repórter, que eu vou deixar aqui embaixo. Então, várias coisas que eu vou contar pra vocês aqui, eu peguei dessa reportagem, depoimentos, uma coisinha ou outra, algumas informações adicionais que você não encontra em qualquer notícia sobre esse caso. Por exemplo, ele desapareceu numa sexta-feira e, segundo a própria mãe dela, a Lola, só foram tomadas providências realmente de busca e todo mundo começou a procurar por ela real na segunda-feira, e ela disse que no sábado e no domingo nada pôde ser feito. E aí, depois disso, ela e o marido, eles levaram várias fotos dela para os jornais, foi anunciado em rádio, foi anunciado na TV, e rapidamente várias pessoas já começaram a conhecer o caso, e aí a polícia já se envolveu, já foi acionada e começaram a fazer as buscas. 6 dias após o desaparecimento, no dia 24 de maio, o corpo de uma criança foi encontrado por um adolescente que estava caçando passarinho num terreno. O corpo estava desfigurado e em avançado estado de decomposição em uma mata atrás do Hospital Infantil Menino Jesus, em Vitória. E nessa reportagem que eu falei pra vocês, tem algumas fotos do corpo. Eu vi as fotos e é irreconhecível, não dá pra você olhar e achar que aquilo é uma criança. Eu olhei e eu não vi nada, entendeu? Tipo, foi uma crueldade tão grande, e foi apenas 6 dias depois dela desaparecer. Então, assim, foi feito coisas horríveis com ela, assim, tanto que você olha a foto e você não consegue ver nada. Eu, pelo menos, não consegui nem entender o que era a foto, de tanto que machucaram ela. A Araceli foi estuprada, desfigurada, drogada, espancada, e haviam marcas de mordida por todo o seu corpo. O queixo estava deslocado e, em uma tentativa de dificultar o reconhecimento do corpo, também usaram ácido para desfigurar a aparência da menina. Então, precisou muitos profissionais para conseguirem reconhecer se realmente aquele corpo era dela ou se ela ainda estava viva. Quando o corpo foi encontrado, como eu disse, ele já estava em um estado avançado de decomposição. Então, na hora que foram lá buscar o corpo, tiveram que usar até peneira no local para tentar ver se tinha mais alguma coisa por ali. Por exemplo, encontraram alguns dentes dela por ali perdidos no meio do mato. Então, assim, é bizarro. Tipo, horrível. E aí, inicialmente, o pai da Araceli reconheceu o corpo dizendo que sim, era a filha dele, porque ela tinha uma mancha de nascença na perna e ele olhou,
fez o reconhecimento e disse que sim, era ela. Já a Lola, a mãe dela, foi 2 vezes lá até o lugar onde estava o corpo e não deixaram ela ver. E ela acreditava por algum motivo que não era a filha dela e que a filha dela ainda estava viva. E aí, algum tempo depois, a perícia dentária fez alguns exames e aí conseguiram identificar que sim. Também foram feitos uns exames bem complexos, o corpo foi levado para outro estado. E aí lá eles conseguiram ter certeza assim absoluta, 100% de certeza que realmente era ela. E quando eu digo isso é porque realmente eles precisaram fazer muitos testes para conseguir reconhecer, porque estava irreconhecível o corpo, assim, tava... Sabe, não tinha como você olhar e de cara dizer quem era aquela pessoa que estava ali. E a causa da morte, segundo os peritos, foi intoxicação e asfixia. Rapidamente o caso ficou conhecido por todo o Brasil e a foto dela estava estampada nos principais jornais do país. E a revolta era muito grande, as pessoas pediam por justiça, porque como que fizeram isso com uma criança de 9 anos de idade e ninguém sabia quem fez, ninguém estava preso e parecia que a coisa não estava andando. Esse caso, desde o começo das investigações, ele estava atrelado a uma rede de corrupção, o que imediatamente me faz lembrar de outros casos que eu já contei aqui no canal, como o da Ana Lídia. Em vários momentos da pesquisa eu lembrava do caso dela, porque tem vários pontos bem parecidos, então se você ainda não assistiu, no final desse vídeo eu vou deixar o card lá do caso Ana Lídia, que também aconteceu aqui no Brasil, então... Pra quem ainda não assistiu, vai lá assistir que vocês vão ver várias coisas em comum. Fora que esse caso aconteceu na ditadura, então não só os meios de comunicação, mas as pessoas em geral. Muitas pessoas foram oprimidas e obrigadas a ficar caladas e não dizer nada e não ajudar em nada, pelo momento que tava, né, que o país estava. Então isso também dificultou muito. Então assim, tem várias coisas que as pessoas falam que pode ter acontecido, mas eu resolvi só trazer a principal, que é a que vocês vão encontrar em qualquer pesquisa sobre esse caso, vai aparecer exatamente essa teoria, que é a teoria mais forte e é essa que eu vou contar pra vocês. Durante as investigações, provas e depoimentos misturaram fatos com boatos. Diante dos fatos apresentados pela denúncia do promotor Volmar Bermudes, a justiça chegou a 3 principais suspeitos. Filho de 2 das famílias mais ricas, importantes e influentes do estado do Espírito Santo. Os Michelini estão entre os maiores proprietários de terras do estado, com interesses também na indústria e no comércio. Os Relau estão entre os maiores comerciantes com interesses na hotelaria e no ramo imobiliário. Estão entre os 3 suspeitos Paulo Constantin Relau, o Dante de Barros Michelini, conhecido como Dantinho, e o seu pai, o Dante de Brito Michelini. A versão da morte da menina apresentada pela acusação, o que mais tarde terminou no julgamento dos acusados, afirma que Araceli foi raptada por Paulo Relau e Dantinho, que estavam no bar. Segundo o promotor do caso, os 2 que a viram várias vezes indo pegar o ônibus, bolaram um plano para conseguir sequestrar a menina. Quando esse caso aconteceu, Araceli tinha 9 anos de idade, porém, fisicamente ela parecia ser mais velha. Então, segundo essa teoria, o Dantinho e o Paulo já tinham visto ela algumas vezes e eles cobiçavam ela por ela parecer mais velha, e eles também gostavam de meninas mais novas que eles. Então eles viram ela várias vezes e ela sempre passava por ali pelo bar. O bar, inclusive, é do pai do Dantinho, do Dante, ele é o dono do bar. E várias vezes eles viram ela passando por ali, porque eles sempre estavam ali no bar do pai. E segundo o promotor do caso, o Dantinho e o Paulo viviam fazendo festas em um dos apartamentos da família. E nessas festas tinham muitas bebidas, muitas drogas, eles também vendiam drogas. E eles costumavam levar meninas mais novas para essas festas e lá eles abusavam delas. E aparentemente muitas pessoas sabiam que isso acontecia, mas ninguém falava nada, porque eles pertenciam a famílias muito influentes, muito ricas. Então era uma coisa assim, eles se sentiam intocáveis, ninguém mexia com eles, ninguém falava nada. Tanto que algumas pessoas que também frequentavam esse bar, onde o Luciano estava quando ele viu a menina pela última vez, ele viu algumas vezes o Dantinho passear de carro em volta da escola que ela estudava, e algumas pessoas dizem que eles faziam isso para escolher a próxima vítima, para dar uma olhada, para ver as meninas que passavam por ali. E nisso entra mais uma pessoa na história. O Paulo tinha pedido para uma amiga, a Marisley Fernandes Muniz, que é acusada de prostituição, para que ela entregasse um sorvete para Araceli, dizendo que era um presente do tio Paulinho. E aí, numa outra ocasião, ele havia pedido para ela fazer um favor para ele. Quando ela perguntou o que era, ele disse que era para dar um presente para uma menininha que ele tava afim, que ele tava de olho. E aí ele havia dado uma boneca para Marisley e pedido para ela entregar para Araceli, o que nunca aconteceu. E ela contou essa história em entrevistas, tem entrevistas em vídeo dela contando essa história. E ela também conta que no dia que o corpo foi levado para aquele terreno perto do hospital, ele levou ela até lá para ver esse corpo, porque ele disse que tinha feito uma besteira. Mas aí o Paulo negou tudo, disse que tudo que ela falou era mentira, que ele nunca tinha nem visto a boneca foi levada no tribunal e tudo mais. Ele disse que não, que nunca tinha visto, que ele não tinha comprado aquela boneca, que era mentira. E o depoimento da Marisley foi um dos mais importantes na época, porque ela sabia muita coisa, muita informação adicional, que obviamente os envolvidos não contariam para a polícia. Então ela contou tudo, só que aí no final
ela desmentia, e depois, mais tarde, ela disse que ela sempre desmentia no final porque ela tinha medo que o Paulo ameaçava ela, e por conta disso ela desmentia porque ela tinha medo que ele fizesse alguma coisa contra ela. E aí, nessa teoria, como que aconteceu? No mesmo dia que ela sumiu, ela teria sido levada para o então bar franciscano na praia de Camburi, que pertence a Dante Michelini, e lá ela foi estuprada e mantida em cárcere privado sob efeito de drogas. Uma das cozinheiras do Michelini contou que levou pratos de comida para ela várias vezes no sótão do bar, e aí um repórter questiona o Dante pai e o Dante filho sobre isso, e aí o Dantinho fala, certo, e o pai interrompe e diz que não tá certo, e começa a falar várias coisas. Tudo isso vocês podem ver no vídeo que eu falei que vai estar aqui embaixo. E aí a cozinheira também contou que eles ameaçaram ela várias vezes depois disso, que ela não podia contar mais nada, que era sigilo absoluto, ela não podia mais falar sobre isso. E aí antes disso ela havia contado que já tinha visto o Paulo e o Dantinho se drogando com vários outros amigos, e que eles apostavam racha e saíam como loucos com o carro, assim, fazendo várias coisas, o que eles desmentiam. Tudo que as testemunhas falavam, eles sempre desmentiam. Então a Araceli teria sido mantida em cárcere privado no porão desse bar até o domingo. Durante esse tempo ela foi mantida sob efeito de entorpecentes e submetida a violências sexuais. Haviam marcas de mordida por todo o corpo dela, como eu contei pra vocês. Quando encontraram o corpo, tinha mordidas nas genitálias e no peito. E nessa denúncia o promotor explica que por conta do excesso de drogas, a Araceli entrou em coma e foi levada às pressas pro hospital, mas chegando lá ela já estava morta. Então em seguida o corpo dela havia sido levado para um prédio nas proximidades ali do hospital, e depois de algumas horas as pessoas começaram a reclamar de mau cheiro, e aí o Dantinho e o Paulo teriam pego o corpo dela, colocado em um saco plástico grande e colocado no porta-malas de um carro amarelo, e depois atirado em um terreno nas proximidades do hospital infantil, que foi onde ela foi encontrada. Ainda segundo a denúncia, Dante Michelini usou suas ligações e influência com a polícia capixaba para dificultar, desviar e prejudicar o trabalho da polícia no caso. O Dante chegou até a apresentar para a polícia um pedaço da roupa da Araceli, do uniforme escolar dela, dizendo que esse pedaço foi encontrado, foi desenterrado do terreno do quintal da casa de um jovem chamado Fortunato Pitin, que havia morrido alguns meses antes. E segundo Dante, esse seria o assassino da Araceli. Então, nenhuma dessas acusações que eu contei para vocês foi aprovada. Além disso, várias testemunhas chaves e pessoas que estavam envolvidas no caso para tentar solucionar ele morreram durante as investigações. Por exemplo, o Jorge Michelini, que era o tio do Dantinho, irmão do Dante, ele foi visto algumas vezes com a mãe da Araceli, a Lola, em bares, eles já foram vistos juntos. No dia 14 de janeiro de 75, ele estava postando um racha, e aí aparentemente um carro ou um ônibus fechou ele, e aí ele bateu o carro num poste e morreu. Além dele, um sargento da polícia militar do serviço secreto da PM, que ele estava nas investigações do crime, estava prestes a conseguir concluir, a descobrir tudo que tinha acontecido. Ele recebeu uma ordem de prender o Boca Negra e o Capetinha, que eram traficantes, e lá ele foi morto a tiros nas costas por 2 revólveres de 2 pessoas diferentes. Isso aconteceu em 73, e junto com ele tinham outros 2 policiais, e até hoje tem muita coisa em volta disso. Muitas pessoas que acham que foi mandado matar ele porque ele estava prestes a descobrir o que tinha acontecido. Inclusive, a própria esposa dele falou isso e disse que várias vezes ele comentou que ele ficava muito revoltado com o caso da Araceli e que ele queria que esse caso fosse solucionado, e que ele achava que tinham muitas pessoas ricas e influentes que estavam envolvidas nisso, e é por isso que o caso não seria resolvido. Aparentemente, também teve um motorista dos Michelini que foi subornado para não contar nada e para desmentir várias histórias que várias testemunhas iam contar. Ele foi subornado para desmentir tudo. Inclusive, nessa reportagem tem uma parte bem longa que fala só sobre essa parte de pessoas que foram subornadas, das testemunhas. Então, para quem tiver interesse, depois vai lá assistir. Já falei 15 vezes, senão o vídeo vai ter 2 horas. Esse caso aconteceu em 1973 e o julgamento só foi acontecer em 1980. O juiz responsável pelo caso, que pelo que eu entendi nessa época já era outro, o Wilton Cille, definiu a sentença. Paulo Relau e Dantinho deveriam cumprir 18 anos de reclusão e o pagamento de uma multa de 18 mil cruzeiros. Dante Michelini foi condenado a 5 anos de reclusão por participar do cárcere privado. Na ocasião, o juiz disse em entrevista ao Jornal da Globo que os 3 foram condenados porque foi provada a materialidade e a autoria do crime. Porém, os acusados recorreram da decisão e o caso voltou a ser investigado. O Tribunal da Justiça do Espírito Santo acabou anulando a sentença dos 3 e o processo passou para o juiz Paulo Copólio, que gastou 5 anos para estudar o processo, mas no fim, ele escreveu uma sentença de mais de 700 páginas que absolvia
os acusados por falta de provas. Essa teoria que eu acabei de contar pra vocês é a maior e a mais forte sobre esse caso, porém tem mais uma que eu acho importante mencionar rapidamente pra vocês. Muitas pessoas acharam muito esquisito várias coisas sobre a mãe. Como eu falei pra vocês, ela conhecia o tio do Dantinho, e sempre que perguntavam pra eles diziam que não se conheciam, que uma família não conhecia a outra, nunca nem tinha ouvido falar. No sábado, um dia depois dela desaparecer, ela teve uma crise nervosa do nada e precisou ser internada no hospital. E aí algumas pessoas falam sobre a teoria dela estar envolvida no caso e dela também estar envolvida com tráfico de drogas na época, porque o irmão dela era envolvido com tráfico. E logo depois que o caso tomou uma proporção maior e todo mundo já conhecia e falava sobre isso, ela se separou do pai da Araceli e foi morar com a família dela e deixou ele cuidando do outro filho mais velho. Então algumas pessoas acreditam na possibilidade dela ter facilitado ou cobiçado a imagem da filha dela para essas pessoas envolvidas no caso, mas tudo isso são apenas boatos, não se sabe se é verdade, se realmente essas coisas aconteceram. Apesar de todas essas provas e várias coisas que aconteceram, até hoje não se sabe exatamente qual delas é a verdadeira, o que realmente aconteceu, e permanece não solucionado. Inclusive, o dia do desaparecimento da Araceli, com o passar dos anos, passou a marcar um lembrete para que a sociedade se atente à violência contra as crianças e o adolescente. Então, no dia 18 de maio, foi constituído como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes a partir do ano de 2000. Então, é um caso que é muito famoso aqui no Brasil e muito conhecido e marcou essa data e marca até hoje. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Vocês pediram muito, então eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui mais coisas que vocês sabem ou não falei, pode comentar. Comenta outros casos que vocês querem ver por aqui também. Já dá aquele like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.